Olá, pessoal. Sou eu, a professora Josiane Louvera, mais uma vez aqui com vocês para juntos tratarmos do pacote anticrime e seus reflexos nas leis penais especiais. Nesse vídeo, mais especificamente, trataremos da Lei 12.850 de 2013. A Lei 12.850 de 2013 é a lei que trata da organização criminosa e ela sofreu aí algumas alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019. Então, sem mais delongas, vamos então à Lei 12.850. Bom, a Lei 12.850, no artigo 2º, ela traz pra gente o crime de organização criminosa, né? Ela vai dizer pra gente promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Então, é o crime de constituição de organização criminosa, de participação, de financiamento, de integração, de promoção da organização criminosa. É uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. No parágrafo 1º, ela vai dizer pra gente, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. E as penas serão aumentadas da metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. E a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se houver participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público valendo-se a organização dessa condição, se o produto ou proveito da infração destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e se a circunstância e o fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. O parágrafo 5º vai dizer que se houver indício suficiente que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar. Uma medida cautelar prevista aqui, né? E a condenação com trânsito julgado acarretará ao funcionário a perda do cargo, emprego ou função, mandato eletivo e interdição para o exercício de função do cargo pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Tudo isso você encontra aí no artigo 2º da Lei 12.850. Nesse artigo 2º, qual foi a novidade? O parágrafo 8º foi inserido pela Lei 13.964. Nós não tínhamos o parágrafo 8º e ele foi incluído pelo pacote anticrime, que vai dizer o seguinte: as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Então, aí o parágrafo 8º é uma novidade da Lei 13.964. Se é líder de organização criminosa armada ou que tenha arma à disposição, o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima deve ser iniciado, ok? Então, deve-se iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Também foi inserido o parágrafo 9º, outra novidade. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios de que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, quando você olha o parágrafo 9º, você vai ver claramente que o legislador quis tratar com maior rigor a situação do agente que continua associado a essa organização. Ele vai dizer: o condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Percebemos que esse parágrafo, ele efetivamente vai trazer muita discussão sobre ele. Vou lhe dizer por quê. Porque quando ele diz que o agente foi condenado por integrar a organização criminosa ou por praticar por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena. Gente, não poderá progredir de regime está dizendo que ele vai ter que cumprir a pena no regime integralmente
fechado. E nós sabemos que esse não é o entendimento do STF. Inclusive, nós sabemos que a Lei de Crimes Hediondos, ela previa o regime integralmente fechado para cumprimento de pena, e no ano de 2006, o STF declarou isso inconstitucional. É óbvio que aqui provavelmente acontecerá a mesma coisa. Dizer que ele não vai poder obter o livramento condicional, até aí tudo bem. Ou outros benefícios prisionais, como por exemplo as saídas temporárias, né? Tudo mais, tudo bem. Agora dizer que ele não vai progredir e que ele vai cumprir em regime integralmente fechado, aí a coisa é mais complexa. De qualquer forma, nós hoje temos o parágrafo 9º do artigo 2º da Lei 12.850, dispondo sobre esse assunto, ok? Bom, também tivemos a inclusão do artigo 3º-A, 3º-B, 3º-C na Lei 12.850. E aí vamos falar o que esses artigos que foram inseridos tratam, né? O 3º-A, que está lá no capítulo da colaboração premiada, ele vai dizer pra gente: o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e o meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. O parágrafo 1º do 3º-B vai dizer: a proposta de acordo da colaboração poderá ser sumariamente indeferida, ou seja, de início indeferida, com a devida justificativa, certificando-se o interessado. Então, pode ser indeferido e deve ser comunicado isso ao interessado. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. E o parágrafo 4º vai dizer: o acordo da colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Os termos de recebimento da proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor com poderes específicos. Como bem se sabe, nenhum acordo de colaboração premiada pode ser feito entre a autoridade e a pessoa que vai colaborar. Apenas tem sempre que ter a presença do seu advogado ou de defensor público. Não pode ser firmado sem a presença de um defensor, ok? Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. O que quer dizer isso? Se foi tentado, iniciado aquele acordo para a colaboração premiada e o celebrante resolver que não vai celebrar esse acordo, que esse acordo não vai acontecer, as informações por ele obtidas até ali, que foi dada pelo agente colaborador, não poderá ser utilizada. E por que não? Ele não vai poder utilizar para nenhuma outra finalidade, uma vez que essa colaboração foi dada pelo agente colaborador de boa fé, e a gente sabe que na colaboração premiada, em que o agente delata, ele confessa a infração e ele diz quais as pessoas praticaram essa infração em conjunto e os atos por eles praticados. Então, se assim o parágrafo 6º não tratasse dessa situação, nós estaríamos aí diante de uma possibilidade aberta do agente fazer prova contra si mesmo e isso ser utilizado contra ele. Então, é justamente por isso que o parágrafo 6º tem essa redação, ok? O artigo 3º-C
vai dizer: a proposta de colaboração premiada deve estar instruída com a procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado e defensor público. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído e defensor. Nós já havíamos alertado para isso. Tem sempre que ter a presença de advogado constituído ou defensor. Parágrafo 2º vai dizer: em caso de eventual conflito de interesses do colaborador ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou participação de defensor. Então, há conflito entre a pessoa que vai fazer o acordo, o colaborador, e o seu advogado, seu defensor. O celebrante, ele deve solicitar a presença de outro advogado ou a participação de um defensor. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Como nós dissemos anteriormente, o colaborador, ele, na verdade, quando faz esse acordo de colaboração que ele vai delatar, a primeira coisa que ele vai fazer é confessar, né? Porque ele confessa os atos por ele praticados e também delata aqueles que com ele praticou esses fatos, tá claro? Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as circunstâncias indicando as provas e os elementos da colaboração. Artigo 4º, parágrafo 4º, né? Também foi alterado. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o MP poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Então, olha só. Na lei de organização criminosa, a colaboração premiada, ela pode trazer benefícios que nenhuma outra lei traz. Nesses nossos vídeos de pacote anticrime, nós falamos lá na lei de drogas, falamos da lei de lavagem de capitais, falamos da lei de interceptação telefônica, falamos de várias leis, e eu sempre converso com vocês o seguinte: a lei que mais dá benefício ao agente colaborador é a lei de organização criminosa. Em todas as demais leis que nós temos, o Instituto da Delação Premiada, esse instituto, ele tão somente é beneficiado, o agente que delata, o agente que é o colaborador, ele tão somente é beneficiado pela redução da pena. Aqui na lei de organização criminosa, além da redução da pena e outros benefícios, como inclusive o próprio perdão judicial é possível aqui, ainda é possível que o MP nem ofereça a denúncia. Se o agente colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar a efetiva colaboração prevista no artigo 4º. Então, o artigo 4º, parágrafo 4º, esse parágrafo, o caput do parágrafo vai dizer para a gente o seguinte: nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o MP poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa, for o primeiro a prestar a efetiva colaboração nos termos desse artigo, ok? E o parágrafo 4A do artigo 4º vai dizer pra gente o seguinte: considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou autoridade competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Então, o parágrafo 4A é uma norma explicativa. Ela vem te dizer o que se considera como conhecimento prévio da infração. Quando que eles vão ter o conhecimento prévio da infração? Quando se verificar que já houve instauração de inquérito ou procedimento investigatório para apuração do fato apresentado pelo colaborador. Se o colaborador vem colaborar, vem delatar fatos sobre os quais a autoridade já estava investigando, disse que ela já tinha conhecimento prévio. Então, o que o artigo 4º, parágrafo 4º está trazendo é a possibilidade do MP deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referisse à infração cuja existência ele não tenha prévio conhecimento. Tá claro? E o colaborador não for líder, porque se ele já tem o prévio conhecimento, ele não vai fazer essa proposta
de não oferecimento da denúncia, tá claro? Então, nas hipóteses do caput do artigo 4º, o MP poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento. Então, se ele já tem o prévio conhecimento, ele não vai fazer essa proposta. E quando é que ele tem o prévio conhecimento? Quando a autoridade competente já tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo agente colaborador, ok? O parágrafo 7º vai dizer pra gente, realizado o acordo na forma do parágrafo 6º, o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz para análise do respectivo termo, as declarações do colaborador, a cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos para homologação. Lembre-se, juiz não participa do acordo de colaboração. O juiz o homologa depois que o acordo foi firmado, ok? Não há participação do juiz no acordo de colaboração. O juiz vai homologar se verificar a regularidade, a legalidade, né? Se a adequação dos benefícios pactuados a previsto no caput do parágrafo 4º e 5º do artigo 6º, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do artigo 33 do Código Penal, se tiverem presente os requisitos da progressão, a adequação dos resultados da colaboração, houver a voluntariedade da manifestação de vontade, ok? E temos aí o artigo 7º-A, né, da Lei 12.850, o 7º, o parágrafo 7º aqui, ele foi, isso nós estamos lendo, ele foi lido, agora a gente vai ter o parágrafo, né, o artigo é o parágrafo 7º-A, que vai dizer, o juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação de pena nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia, na forma do parágrafo 4º e parágrafo 4º-A deste artigo, ou já tiver sido proferida a sentença. O parágrafo 7º-B, que também foi incluído aí pela Lei 13.964, vai dizer, são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. O parágrafo 8º, o juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu os requisitos legais, devolvendo-se às partes para as adequações necessárias. O parágrafo 10A, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Ou seja, nós sabemos que na colaboração premiada, o agente colaborador vai, além de confessar os fatos praticados por ele, vai delatar aqueles que com ele faziam parte da organização criminosa. Então, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu que foi delatado pelo agente colaborador a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu delator. Então, quando o réu delator, quando o réu colaborador, ele fala, ele se manifesta, ele colabora, ele fala sobre outras pessoas. E essas outras pessoas terão que ter o direito, tem que se dar a ela o direito delas contraditarem aquilo que foi dito em desfavor das mesmas. Claro, isso está expressamente previsto no parágrafo A, no parágrafo 10A, tá ok? Agora o parágrafo 13 vai dizer pra gente, o registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia material do colaborador. Ora, a gente sabe que agora quase todos os atos têm se garantido essa possibilidade para sempre como finalidade se obter a maior fidelidade das informações que acontecem durante o trâmite de qualquer acordo, né? O parágrafo 16, também com uma nova redação, vai dizer nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas na declaração do colaborador. Não será apenas com base nas declarações do colaborador que poderá ser imposta medida cautelar real ou pessoal, recebimento de denúncia ou queixa, sentença condenatória. Então, o juiz não pode receber a denúncia ou queixa somente tomando por base o depoimento do agente colaborador. O juiz não poderá determinar medida cautelar real ou pessoal somente tomando como base a colaboração premiada. Nem poderá proferir sentença condenatória somente tomando como base a colaboração premiada. Tudo isso, somente o juiz poderá decidir se outros meios de
evidências estiverem presentes. A colaboração premiada, ela é apenas um meio extraordinário de investigação e que por si só não pode servir de fundamento para que o juiz condene, receba denúncia ou queixa ou determine medidas cautelares reais ou pessoais nos termos do parágrafo 16 do artigo 4º, ok? Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser reincidido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Então, o agente colaborador, ele não pode omitir dolosamente nenhum fato do qual ele tenha obrigação de se manifestar, uma vez que fez o acordo de colaboração premiada, ok? O parágrafo 18 vai dizer: o acordo de colaboração pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. É óbvio, né? Se eu sou agente colaborador, vou obter benefícios em razão da minha colaboração, uma das coisas que eu preciso fazer é não mais participar da organização criminosa e não mais praticar nenhum outro delito, né? É o mínimo que se espera de um agente colaborador. Bom, o artigo 5º da Lei 12.850 também sofreu alteração no que diz respeito aos direitos do colaborador. O seu inciso 6 tem uma nova redação. Diz o seguinte: são direitos do colaborador cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Então, é direito do agente colaborador cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados, ok? O artigo 7º, no seu parágrafo 3º, também tem uma nova redação e ele vai dizer o seguinte: o pedido de homologação de acordo será sigilosamente distribuído, se não é novidade, contendo apenas informação que não possam identificar o agente colaborador e o seu objeto. Até porque aquele que tem a informação de quem é o agente colaborador e ele devassa esse sigilo, ele diz quem é o agente colaborador, ele traz informação, ele viola esse sigilo, ele responde por crime previsto na própria lei de organização criminosa, tá? Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese, ok? Então, o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Artigo 10A também foi alterado, na verdade aqui, nova redação, né? Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecido os requisitos do caput do artigo 10. Obedecidos o requisito do caput do artigo 10 na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei. Ih, a tosse agora veio. Bom, artigo 10A, ele vai dizer: será admitida a ação de agentes de polícias infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a ele conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada a sua necessidade, indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão cadastrais que permitem a identificação dessas pessoas. Então, o artigo 10A, ele traz a novidade de agente de polícia infiltrado virtualmente, né? É o artigo 10A da Lei 12.850, com essa novidade trazida pela Lei 13.964. E para o parágrafo 1º vai dizer: para os efeitos dispostos nessa lei, consideram-se dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet utilizado e terminal de origem da conexão. 2. Dados cadastrais. São informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem o endereço de inquérito, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.
Parágrafo 2º do artigo 10A. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, vai ouvir o MP. Isso já acontece em qualquer infiltração de agente, mesmo quando não é virtual, ok? Sempre que o delegado representa, o juiz tem que ouvir o MP para depois decidir. Será admitida a infiltração se houver indício de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei de organização criminosa e se as provas não puderem ser obtidas por outros meios disponíveis. As mesmas regras se aplicam para a infiltração de agente de polícia pessoalmente, não apenas virtualmente. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda 720 dias seja comprovada a sua necessidade. Então, só quem pode determinar a infiltração de agente é a autoridade judiciária, devidamente provocada pelo MP ou pelo delegado de polícia. Caso o delegado de polícia represente, o juiz terá que antes ouvir o MP. Essa infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, admitindo-se eventuais renovações, mas as renovações também dependerão de ordem judicial e não poderão exceder o prazo de 720 dias, ok? Fim do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o relatório circunstanciado juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Parágrafo 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e ao Ministério Público, o juiz competente, poderão registrar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7º. É nula a prova obtida sem observância dos dispostos deste artigo. Vai ser considerado prova ilícita e, é claro, vai ser desentranhada dos autos, desde que deixe de observar os dispositivos de lei, ok? Temos também o artigo 10b, que vai dizer: as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. E o parágrafo único vai dizer: antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao MP e ao delegado responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. O artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Gente, se ele é agente policial infiltrado e a sua identidade vai ficar em sigilo, é óbvio que ele não comete crime se ele oculta a sua identidade, não é isso? Então, não comete crime policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Não vai constituir crime. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz, ao MP, juntamente com o relatório circunstanciado. Como nós vimos, feita a infiltração, o delegado, ao término do prazo, deverá elaborar um relatório circunstanciado, né? Os atos eletrônicos registrados, citados no caput deste artigo, serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do MP ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, o nome ou apelido das pessoas investigadas e o local da infiltração. Ora, infiltração é um meio extraordinário de investigação, assim como a ação controlada, assim como a colaboração premiada, e como tal, só vai ser determinada a infiltração de agentes quando ela for imprescindível, quando não tiver por outro meio como se obter a prova, tá? Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso, a requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Esse parágrafo único do artigo 11 é uma nova redação trazida pela Lei 13.964. Então, como bem podemos ver, a Lei 13.964 ela foi bem alterada no que diz respeito à colaboração premiada e à infiltração de agentes. Na verdade, a possibilidade de infiltração de agente virtual, que nós não tínhamos, né, na lei originária, agora é possível
com base nas alterações trazidas pela Lei 13.964. Então, nós vimos aqui aqueles artigos que foram alterados e incluídos pela Lei 13.964 na Lei 12.850. Se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, não hesite, mande a sua perguntinha que eu terei imenso prazer em respondê-la. Querendo saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o site www.jussianelouvera.com.br. Lá você encontrará módulos de direito penal, processo penal e leis penais especiais ministrados por mim, professora Jussiane Louvera, ok? Bom, gente, até o nosso próximo vídeo. Beijo para vocês, bons estudos!